Fala aí galera, eu sou o Matheus Fortes e você está no canal Física para Fortes. Então, agora eu vou resolver a terceira questão da prova da AFA 2019. E essa questão, ela me marcou. Por quê? Porque eu lembro que quando exatamente saiu a prova, né, após o dia do concurso, eu peguei essas questões para caramba, quero ver se eu consigo resolver todas. E essa questão que eu vou mostrar para vocês, eu travei nela. Tinha uma pergunta, tinha um detalhe, aliás, que era a malícia da questão, a maldade. E esse detalhe eu não fui capaz de ver no momento. Aí depois eu fui estudar e realmente entendi onde eu estava errando. E eu quero compartilhar com vocês exatamente aonde eu errei. Eu tenho certeza que depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês já vão estar um passo à frente. Pois se cair alguma outra questão com essa pergunta maliciosa, você não vai ser feito de bobo, digamos assim. Não é verdade? Então você já vai estar um pouco melhor do que antes de quando você não viu esse vídeo. Enfim, é aquela coisa de sempre. Já deixa aquele like, por favor. Compartilha o vídeo também. E é isso aí, cara. Seja feliz. Vem aqui assistir a minha resolução. Então vai aparecer na sua tela. Então vamos lá. Essa questão, quando você, ao ler o enunciado, o que você tem que entender? É uma questão que se trata sobre energia mecânica e, no caso, o sistema conservado. Ou seja, a energia mecânica de um sistema e essa energia vai ser conservada. Por quê? Porque perceba que não haverá atrito e também só existirá o trabalho das forças conservativas. No caso, a única força que as duas forças aqui que estão atuando seria a força peso e uma força elástica, devido a esse elástico que tem aqui preso a essa boia. Por sinal, né, até mudei o desenho aqui, eu fiz um bloco para simplificar. Então, se você sabe que é um sistema conservativo, você vai ter que usar que equação para você desenvolver essa questão? Aquela da energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Tudo isso porque não tem força dissipativa ali. Então seria isso aqui. Então ficaria assim, ó. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Beleza. E a energia mecânica ela é descrita de qual forma? É a soma da energia cinética mais energia potencial. Então seria energia cinética mais energia potencial inicial e inicial igual a energia cinética final mais energia potencial final. E é usando essa equação que nós vamos achar o nosso resultado. Ok, mas não é tão simples assim usando essa equação. A gente precisa montar para cada situação. Por que para cada situação? Porque de acordo com o enunciado, o que ele descreve? Uma pessoa sai do ponto A e ela está parada. E aí o brinquedo dele funciona da seguinte forma. A pessoa ela vai descer, em algum momento ela vai estar descendo acelerado e depois esse movimento vai se tornar retardado, ou seja, ela vai começar a perder velocidade. Porque quando ela chega nesse ponto C, que é a base do escorrego, ela chega com velocidade zero. E ele também disse que aqui no ponto C, esse elástico ele sofre maior deformação, que no caso é o valor de 10 vezes raiz de 2. Ok? Então, o que você tem que entender aqui? Ele quer saber qual é a velocidade máxima dele nesse ponto B aqui. Qual é essa velocidade máxima que ele atingiu aqui nesse ponto B? Então o enunciado já garantiu que é a velocidade máxima. E foi essa pergunta, esse detalhe de ser uma velocidade máxima aqui, que eu não soube assimilar essa informação. Então vamos começar aqui a questão. Perceba que ele nos garante que começa em A com 0 de velocidade e chega em C com 0 de velocidade. Portanto, o que você tem que entender aqui? Em A, ele tinha uma energia que se manifestava como energia potencial gravitacional, devido à altura que ele se encontra. Em C, ele não tem mais a energia potencial gravitacional, porque ele não tem mais altura. Pô, para onde foi essa energia? Não se transformou em velocidade, porque ele está parado. Toda a energia foi deslocada, transferida para a energia potencial elástica, ela ficou contida no elástico. Tendo isso em mente, então a gente já pode dizer o seguinte: a energia mecânica inicial, que no caso seria no ponto A, ele não tem energia cinética, então isso aqui é igual a zero. Vai ficar zero, vou botar isso aqui não, zero mais
Qual é a energia potencial inicial? Seria a da gravitação. Então vai ser mgh igual... Qual é a energia cinética final? E entenda-se por final aqui o ponto C, pois eu estou estudando qual trecho? De A para C, independente do que aconteceu no meio do caminho. O que me importa aqui somente é o que aconteceu em A e depois em C. E também a energia cinética em C, ela é zero, porque ele está parado lá. Mas a energia potencial em C, você tem que ter a sacada de que ela vai estar toda contida no elástico. Então, uma energia potencial elástica. Então, você tem que escrever aqui assim, ó, K vezes xc ao quadrado sobre 2. Ok. Por que eu botei xc? Fazendo alusão que é a deformação da mola, né, do elástico, no ponto C. E essa deformação ela é máxima, pois o enunciado nos disse. Então aqui eu já vou começar a fazer algumas substituições. Quais seriam elas? No caso aqui, m não sei o valor, né? m vezes 10 vezes 15 é igual a k. Isso aqui, ó, é isso aqui ao quadrado. Então vai ficar o quê? Esse valor ao quadrado já vou pôr direto. 10 ao quadrado dá 100, raiz de 2 ao quadrado dá 2. Então vai ficar 100 vezes 2 sobre 2. Daqui dessa equação. Corta esse com esse, então vai ficar o quê? M vezes 150 é igual a K. Esse 100 que está aqui vai vir para cá dividindo. 100. Conclusão. O que eu posso reescrever aqui então? O K ele é igual a 3 sobre 2. 3 sobre 2. Eu vou simplificar aqui. Então vai ficar assim, ó. K é igual a 3 sobre 2 M. Cara, até aqui não tem problema algum. E você pode estar se questionando, pô, por que você está fazendo essa conta? Você não tem nem velocidade aí. Não, foi muito comum ele fazer assim no enunciado. Ele quer saber a velocidade máxima, que nem aqui, mas ele no enunciado ele descreveu uma outra situação, dizendo que aqui é o ponto A e aqui no ponto C é a máxima deformação. Com certeza, você analisando esse trecho primeiro, que parece que não tem nada a ver com o resultado que ele tanto quer, com certeza, analisando esse trecho, você vai adquirir alguma informação que será útil depois. Isso é muito comum nas questões de física da AFA ou questões de física em geral, nos concursos militares. É como se fosse um quebra-cabeça. Você vai coletando informações para que no final você possa organizar tudo e chegar à resposta final. Então, essa informação que eu coletei aqui, ela será necessária em algum momento, e vocês verão. Ok, agora agora nós iremos analisar a segunda situação, que é o quê? No caso, ele está indo de A para B. Por que de A para B? Porque eu sei que em B ele atinge a sua máxima velocidade. E é aí que está a malícia. Tá. A máxima velocidade, como eu posso determinar isso? Essa é a pergunta que fica na sua cabeça. Como eu determino a máxima velocidade desse objeto? Vamos lá. Antes de tudo, eu preciso montar, mais uma vez, a equação que vai descrever esse sistema conservativo, mas de A para B. Então eu vou apagar isso aqui e eu vou escrever mais uma vez. Então vamos lá, eu deixei a informação que a gente coletou aqui no canto. Então agora eu tenho que fazer qual análise? A energia mecânica inicial, sendo inicial, ponto A, e a energia mecânica final, sendo a final, ponto B. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Mais uma vez a mesma análise. No ponto A, a gente já sabe que só tem energia potencial gravitacional. Então seria o quê? Eu já vou botar direto aqui, para ficar mais ágil. Seria M vezes G vezes H. E qual é a energia mecânica final aqui no trecho B? Bem, aqui ele ainda tem altura, e essa altura é a metade, H sobre 2, pois aqui é H. Então eu vou escrever mgh sobre 2. Qual é a outra energia que ele possui ali, além da energia potencial gravitacional? Ele também tem ali energia potencial elástica, ok? Então vai ser kxb, vou botar xb, porque como se fosse o ponto aqui B, né? xb ao quadrado sobre 2. Ele também ali no ponto B vai ter velocidade, é a máxima velocidade, então ele tem energia cinética. E seria o quê? mv ao quadrado sobre 2. Então essa aqui é a nossa equação. Se você estiver se questionando, pô Matheus, por que você pode afirmar que tem energia elástica ali? Isso que eu não entendi.
Você vai entender, pera aí. Eu vou pegar esse trecho, vou passar para aqui, esse termo, e vou passar para o outro lado, para a esquerda. Então vai ficar praticamente 1 menos meio, entendeu? Porque MGH tem nos dois lados. Então vai ficar assim, ó. Esse menos esse. Aí vai ficar MGH sobre 2 é igual a KXB ao quadrado sobre 2 mais MV ao quadrado sobre 2. E é esse V que a gente quer achar. Agora vem um grande detalhe que eu comecei no vídeo falando, que eu tive dificuldade, e onde está a malícia, quando ele afirma que a velocidade é máxima no ponto B. E aqui está. O que significa afirmar que a velocidade é máxima no ponto B? Então agora eu vou ter que explicar para vocês o raciocínio por trás desse ponto B. Então, eu começo aqui fazendo a seguinte pergunta. Quais seriam as forças responsáveis por fazer esse bloco, que no caso seria a pessoa sobre o bote, né? Fazer esse bloco descer acelerado. Quais são essas forças? Bem, aqui você tem uma componente da força peso, que no caso é peso vezes seno de 60. Só um abre aspas aqui. Caso você esteja com dúvida no fato de que, como é que eu sei que aqui é peso seno de 60? Tem um vídeo meu onde eu resolvo uma questão da escola naval e eu explico exatamente como decompor, no caso aqui é uma decomposição da força-peso. Como eu faço para chegar a esse resultado? Então eu vou deixar aqui no card, é a questão número 11, no caso da escola naval. Enfim, vamos voltar para cá. Você tem aqui o peso sendo de 60, puxando esse bloco para baixo, e como ele está ligado a um fio, que na verdade é um elástico, né? Então você vai ter para cá uma força que é força elástica, que é K vezes X. Ok. Qual é a ideia aqui? Perceba que conforme ele vai descendo, essa força P vezes seno de 60, ela não muda, porque o peso ele é constante e a angulação da pista continua sempre 60 graus. Então esse peso aqui, essa força aqui, ela é constante. Agora, essa força aqui elástica, ela não é constante, porque conforme ele desce, o K também não muda. Mas o X, que significa o quanto que o elástico deformou, ele vai ficando cada vez maior. Então, conforme esse bloco vai descendo, maior vai ficando a intensidade da força elástica. E aí você tem que pensar no seguinte, quanto mais você descer, mais vai ficando a maior força elástica. Vai chegar um momento que a força elástica ela vai ficar com a mesma intensidade do que a força peso sendo de 60. Os dois vetores vão estar em sentidos opostos, mas com a mesma intensidade. E aí, quando isso acontece, você pode dizer o quê? Que o bloco parou? Não, olha só. A todo momento, o peso ele era maior do que a força elástica. Enquanto o peso for maior do que a força elástica, no caso a componente do peso, vai ter uma aceleração nessa direção. Quando as duas forças ficarem iguais, ele não vai parar. Só vai deixar de existir essa aceleração. Porém, o bloco já vai ter muita velocidade, no caso a sua velocidade máxima. A partir desse momento, ele vai continuar descendo por inércia, apesar de não existir mais aceleração. Mas aí também, a partir desse momento, a força elástica vai começar a ficar maior do que a força peso sendo de 60 graus. O que isso significa? A aceleração que por um momento era para baixo, agora passa a ser para cima. Um movimento que era acelerado começa a ser retardado. Então a velocidade não vai crescer mais, ela vai reduzir. Logo, eu acabei de explicar para vocês o que significa uma situação de velocidade máxima. É quando as forças elas se equilibram. Forças essas que eram responsáveis por acelerar o objeto para baixo. Agora, a partir desse pequeno instante, vai começar a acelerá-lo para cima. Ou seja, ele vai ficar com um movimento retardado. Entenderam? Mas por que eu não consegui enxergar isso? Ao meu ver, a partir do momento que esse bloco descia, o elástico já estava sendo tracionado. Não é isso. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Esse aqui, ó. Quando ele começa a descer a rampa, o fio ainda, no caso o elástico, não foi tracionado. Chega um momento, e ele já está lá embaixo, descendo. Vai chegar um momento que esse fio, aí sim vai começar a ficar esticado. E aí sim vai começar a atuar uma força elástica. Eu pensava que a partir do momento que ele descesse aqui, já atuaria uma força elástica. Mas não é isso.
É bem parecido com um bungee jump. Quando você salta, você no primeiro momento que começa a cair, a corda que está presa nos seus pés, ela não já está tracionada. Você vai ter um bom momento de queda livre e depois vai ter um momento que a corda vai começar a ficar tracionada. Quando essa força elástica for igual ao seu peso, aí a queda que era acelerada começa a ser uma queda retardada. Ou seja, você vai cair perdendo velocidade. Entenderam como é que funciona? Logo, o que você tem que fazer aqui? Você tem que fazer o seguinte. Qual é a situação aqui de velocidade máxima? Essa força vai ser igual a essa. É isso que você tem que fazer. E mais uma vez você vai coletar mais uma informaçãozinha. E essa informação é importante para a gente jogar aqui no XB. Pois a gente não sabe quanto vale XB. Quanto que vale essa deformação da mola. Eu pensava errado. Eu pensava que seria exatamente o comprimento de B até A. Mas não é isso. Pois como eu acabei de explicar, o fio não começa esticado a partir do momento que ele sai de A. Entenderam? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou fazer aqui mesmo. Imagine, aliás, essa força é igual a essa, não é? Então vai ficar o quê? MG seno de 60 é igual a K vezes XB. Aqui eu vou substituir o que nós podemos substituir, né? M vezes 10 vezes raiz de 3 sobre 2 K vezes XB. Tá, perceba o seguinte, esse K aqui eu já posso substituí-lo. O K vale quanto? 3 sobre 2M, ok? Então esse K aqui vai virar o quê? 3 sobre 2M vezes XB. Percebam que aquela informação que eu peguei já estou usando aqui. Agora eu vou cortar esse M com esse M, eu vou cortar esse 2 com esse 2, e vai ficar que XB é igual a 10 raiz de 3 sobre 3, porque esse 3 veio para cá. Agora nós temos mais uma informação, e eu vou ter que usar essa aqui, nessa equação aqui. Então deixa eu organizar aqui rapidamente. Vamos lá então para a gente acabar a questão, falta pouco. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou substituir todos os valores que eu já tenho. Perceba que tem 2 em todos os denominadores, então eu vou anular esse 2, eu vou retirar ele. E eu já vou substituindo os valores que eu já tenho. Então vai ficar assim, ó, M, vou chamar para cá aqui, senão não vai dar espaço. M vezes 10 vezes 15 é igual. Aqui eu vou ter que substituir de novo a letra K, que é 3 sobre 2M. Então vai ficar 3 sobre 2M. Isso é letra K. Quem é XB ao quadrado? XB vale isso aqui, ó. Então vai ser isso aqui ao quadrado. Vamos fazer aqui junto comigo para não ter que escrever ali. Vai ficar 10 ao quadrado, então vai dar 100. Vai ficar raiz de 3 ao quadrado, vai dar 3. E embaixo vai dar 9, porque vai ficar 3 ao quadrado. Então vai ficar 3 sobre 9, que é o mesmo que 1 sobre 3. Entenderam? Qualquer coisa faz em casa, devagar. E aqui continuando, M vezes V ao quadrado. Vou cortar os M's, porque tem em todo lugar, né? E agora, esse 3, corto com esse 3, então vai ficar 150 é igual a 100 dividido por 2, 50. É mais V ao quadrado. Esse vai vir para cá, vai dar 100, 150 menos 100. Então vai ficar V ao quadrado é igual a 100. Então V é igual a 10 metros por segundo. Terminamos a questão. Percebam que ela não era tão difícil assim na questão matemática. Porém, essa pergunta que, como eu já falei, foi bem difícil para mim, para eu entender no momento. E agora, entendendo, fica muito mais fácil. Eu consegui vencer esse obstáculo. Eu espero que vocês também tenham gostado dessa resolução. Porque, com certeza, eu tenho certeza que isso aqui agrega bastante conhecimento a vocês, valor na hora da prova. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Até a próxima.